Vamos falar agora sobre operadores. Então, tudo que você vai fazer na linguagem C++, você precisa trabalhar com operadores. Existem algumas coisas que são básicas. Conhecimento de variáveis, você precisa ter, porque senão você não consegue fazer nada. Se você também não conhecer os operadores, você não vai chegar nunca ao resultado desejado. Então, nessa aula, nós vamos mostrar para vocês praticamente todos os operadores, né, que a linguagem C++ utiliza, e nós vamos fazer agora no estilo teoria prática. Então, nós vamos mostrar os operadores e, em seguida, nós vamos estudar esses operadores através de exemplos práticos. Então, vamos falar sobre a definição, né? C e C++ são linguagens muito ricas em operadores e classificam-se em função do número de operadores sobre os quais atuam e pelas operações que realizam. Então, pessoal, o significado de um operador, ou seja, a operação que realiza e o tipo de resultado, vai depender dos tipos dos seus operandos. Então, até que você conheça o tipo do operando, você não vai nunca conhecer o significado daquela expressão. Então, por exemplo, imagine que eu tenho aqui, m mais n. Eu não sei nem qual é o tipo de operação e nem o tipo o resultado que eu vou ter. Por quê? Porque, por exemplo, esse m mais n, ele pode significar, por exemplo, a soma de dois inteiros. Se m for inteiro e se n for inteiro, eu vou ter a soma de dois inteiros. Como também poderia ser a concatenação de dois caracteres. Se eu tiver de duas strings, por exemplo. Vamos supor que m seja igual a Manuel e n seja igual a Jailton. E se eu colocar m mais n, vai dar o quê? Manuel Jailton. Então, você observa que para eu saber o significado dessa operação, eu preciso conhecer, primeiramente, o tipo de dados que está relacionado para poder saber, né, o resultado. Também poderia ser, o m mais n, poderia ser a soma de números em ponto flutuante, ou qualquer outra operação. Então, avalia-se a expressão e o seu resultado, né, nós vamos avaliar a partir dos dados, do tipo de dados envolvidos. Os operadores, eles classificam-se basicamente, ou de uma forma geral, em três tipos, que são os operadores unários, os operadores binários e os operadores ternários. Então, nós vamos conhecer agora, nós vamos começar a conhecer cada um dos tipos de operadores. E vamos começar com os operadores de atribuição. Então, o que vem a ser atribuição? Atribuição é o termo utilizado para representar a colocação de um valor em uma variável. Então, vamos supor que eu tenho uma variável x e eu tenho um valor 2. Então, se eu quero atribuir aquele valor 2 àquela variável x, eu vou utilizar um operador de atribuição. Então, a variável que receberá a atribuição encontra-se sempre do lado esquerdo do operador. E este recebe o valor gerado pela expressão ou operador que está à direita. Além disso, nós temos diversas variações dos comandos de atribuição, que podemos utilizar para facilitar a programação. Então, veja os operadores de atribuição na tabela abaixo. Então, nós temos aqui o operador igual. Aqui a gente pode ver como igual, mas aqui, esse operador é o principal operador de atribuição. Aqui eu leio assim, A recebe B, assim que eu leio. Então, A recebe B. Atribui o valor da variável B à variável A. Vamos supor que B seja 10. Então, quando eu coloco A recebe B, eu estou dizendo que o valor de A vai receber, que a variável A vai receber o valor de B. Como o valor de B seria 10, então A vai ser igual a 10. Então, aqui o operador... aqui eu tenho, por exemplo, mais igual, mais igual. Aqui significa assim, A recebe A mais B. É importante muito você entender isso aqui, porque isso aqui é muito comum, né, nós trabalharmos com essa variação, né, de operador. Então, mais igual. Você pode ter tanto dessa forma, A mais igual B, como assim, A recebe A mais B. É a mesma coisa. Esta aqui é a forma abreviada desta. Então, aqui, adiciona o valor de uma expressão numérica ao valor de uma variável numérica ou propriedade
e atribui o resultado para a variável ou propriedade. Vamos supor que A seja igual a 20 e que B seja igual a 10. Quando eu utilizo essa operação aqui, o resultado final disso é que A vai ser igual a 30, porque eu pego o valor de A atual, que é 20, mais o valor de B, que é 10. Então, fica 20 mais 10 igual a 30. Então, no resultado final, A vai ser igual a 30. Aqui, ó, menos igual. Aí eu tenho A menos igual B. É a mesma coisa que A recebe A menos B. Vai subtrair, né, o valor de uma expressão do valor de uma variável ou propriedade e atribui o resultado à variável ou propriedade. Utilizando o mesmo artifício, vamos supor que A seja 20 e B fosse 10, vamos supor. Então, você está dizendo que A recebe A mais B. A é quanto? A é 20 menos B, que é 10. Então, o resultado final é que A vai ser igual a 10, porque vai receber 20 menos 10 vai dar igual a 10. O outro, eu tenho asterisco igual. Então, A asterisco igual é a mesma coisa que A recebe A vezes B. Então, multiplica o valor de uma variável propriedade pelo valor de uma expressão e atribui o resultado à variável propriedade. Ou seja, pegando o mesmo valor, A igual a 20, B igual a 10. No caso aqui, o resultado final vai dar 200, porque A vai receber 20 vezes 10, vai dar 200. Aí eu tenho aqui ainda, olha só, percento B. A, percento B. Divide o valor de uma variável propriedade pelo valor de uma expressão e atribui o retorno, o resto da divisão. Olha só, pessoal, aqui não é a divisão, é o resto da divisão. Pegando, por exemplo, o nosso exemplo lá, se eu pegar, considerando sendo A igual a 20 e B igual a 10, então se eu pegar A percento igual B, isso aqui vai ser igual a A, que é 20, né, percento B, o resto da divisão de A por B é zero. Por quê? Porque 20 dividido por 10 vai dar quanto? Vai dar 2. E sobra quanto? E sobra 0. E esse percento aqui vai retornar para mim o resto da divisão. E o resto da divisão aí foi quanto? Foi 0. E para finalizar, aqui nós temos, portanto, a divisão. Divide o valor de uma variável propriedade pelo valor de uma expressão e atribui o resultado inteiro para a variável. No nosso caso, considerando o A sendo 20, o B sendo 10, se você pegar A divisão igual a B, você vai ter 20 dividido por 10, aqui o resultado vai ser 2. Lembrando que aqui o resultado vai ser 0 e aqui o resultado vai ser 2. Esse percento aqui, ele retorna, pessoal, e nós vamos depois, com os operadores aritméticos, você vai entender que ele retorna o resto da divisão e não a divisão em si. Beleza? Então, vamos fazer um exemplo prático disso.